O que falar desse jogo, principalmente daqueles primeiros minutos, mudanças, 3 mudanças no primeiro tempo, depois a saída dos jogadores que entraram, como é que você vê de maneira geral esse clássico? Olha, eu não gostei, né? O Atlético começou muito mal o jogo, né? Acho que o Goiás foi absoluto no primeiro tempo, né? Com muita disposição, com muita organização. Aliás, eu tenho que ressaltar, né? A gente tem que ser grande também em qualquer situação. O quanto o Jair Ventura está fazendo um bom trabalho, né? Porque se a gente for avaliar aí, muitos jogadores que estão no Goiás talvez poderiam estar numa Série B e não é desvalorizando ninguém. Tem algumas situações que a gente tem que enxergar com o olho clínico e profissional, né? Então, parabéns a ele. Ele conseguiu renovar sempre o seu discurso e ter uma forma de jogar muito competitiva, né? E o Goiás foi muito superior. E chegou um momento ali que eu fiquei preocupado até em tomar uma goleada. A gente tem que ser verdadeiro e realista, né? E nosso time muito desorganizado, com a marcação muito passiva, né? E quando você tem que mexer 20 e poucos minutos, 3 jogadores, é porque está muito ruim, né? Muito ruim, né? O Jorginho é um treinador que eu gosto muito, é uma pessoa muito boa, né? Como todos nós temos defeitos, temos qualidade, né? E a gente entende que quando você tem que fazer essa mexida rapidamente, às vezes ou você errou na estratégia ou os jogadores não cumpriram o que ele pediu, né? E realmente a gente estava muito exposto, né? Com a marcação muito passiva, e foi um atropelo. No segundo tempo a gente melhorou um pouco e fica claro que posse de bola não quer dizer nada no futebol, né? Você teve mais posse de bola e no segundo tempo a gente com a expulsão nosso time melhorou. Foi incrível. Com a expulsão, nosso time melhorou, né? Mas melhorou muito mais quando fez o normal, o simples, né? Que entrou o Shailon, que é o meia da posição, que tem característica de criação, né? Então, mais uma partida que a gente joga de maneira muito instável, joga de maneira muito diferente em vários momentos do jogo, né? E o jogo, ele tem 90 minutos ou 100 minutos, né? Melhor dizendo, né? Então, nós perdemos o jogo, mas no fim ali, o Goiás recuou muito, né? O Goiás começou a achar que o jogo já estava ganho ali, porque se tivesse um certo momento no segundo tempo também, a gente conseguiria, o Goiás acho que conseguiria fazer um placar maior, porque o Goiás, eu sinto que o Goiás foi muito mais competitivo, muito mais vontade, muito mais entrega, preparou emocionalmente melhor para o jogo, né? Parece que a gente não está conseguindo tirar o que nós podemos tirar da nossa equipe. E nossa equipe, tecnicamente, para mim, é superior ao Goiás. É superior. Só que futebol é resultado, né? O Goiás ganhou, mereceu ganhar, né? Teve momentos importantíssimos no jogo que foi superior taticamente, foi superior tecnicamente, mas principalmente com espírito, com competitividade, com vontade, não teve marcação passiva, jogou firme, encurtou, marcou os espaços que nós tínhamos para jogar. E nós deixamos o Goiás jogar, frouxo, passivo, né? Então é uma preocupação muito grande, eu vou ter que refletir muito, né? Eu não tenho compromisso com nada, acredito no Atlético, acredito, o Atlético vai cair, não sei o que, caiu. O Atlético vai continuar crescendo, nós vamos levantar. O Atlético tem modelo de gestão, o Atlético é um clube organizado, né? Infelizmente nós estamos dessa forma porque nós queremos abraçar o mundo, né? Mas está difícil aqui em dar coletiva, cada um com um barulho diferente. Mas assim, resumido, eu acredito no Atlético, tem 14 rodadas, né? E é muito cedo para você jogar toalha. Se você ganhar 2, 3 jogos aí, você tá no bolo e você briga e sai, como aconteceu com o Fortaleza, né? E o Atlético
agora vai pensar só no São Paulo, tem que jogar diferente, tem que jogar como joga nas Copas, tem que tirar os conceitos do Corinthians, né? Porque nós fomos lá e não jogamos nada, foi vergonhoso a forma que nós saímos. Foi 4-3, mas lá foi um atropelo, foi feio, né? Parece um time que nunca jogou junto. Nós temos, se eu não me engano, 4 partidas que jogamos mal, que é Botafogo, Corinthians, Cuiabá e Goiás. Jogamos mal. Não adianta vir me enganar aqui. Não, eu não vivo conversinha. Eu sou do futebol, né? Não sou melhor que ninguém. A responsabilidade é minha. Se o Atlético vai bem ou vai mal, tem ônus e bônus. Quando vem os ônus, o maior é meu, né? Eu tô acostumado com isso. Agora, a minha maior vontade e disposição é conseguir recuperar, buscar alternativas. Nós precisamos recuperar alguns jogadores. Hoje o Charles, que era um jogador aí que estava meio largado, entrou e deu uma clareada, porque é da função. O Kelvin não é da função, entrou mal, Pego entrou mal, né? É um jogador que tem talento, mas muito passivo, sem intensidade. O atleta, para jogar no Atlético, tem que ter uma característica própria. Tem que ser intenso, tem que ser dinâmico, tem que ser competitivo. Agora, eu não posso pôr na conta só de 2 jogadores. É nós todos, né? E se o Renan não fosse um dos melhores em campo, talvez o que sobrou aí, nós tínhamos tomado mais gols, né? Então, resumido, Goiás foi superior, mereceu ganhar, foi muito mais competitivo, temos que reconhecer. Adson, você falou que confia no elenco do Atlético. Essa semana você deu um voto de confiança para o técnico Jorginho. Ele será o treinador do Atlético quinta-feira contra o São Paulo? Olha, essas coisas eu nunca posso tomar decisão aqui no microfone, né? Eu tenho que respeitar o Jorginho, que é um cara fantástico, um grande ser humano, né? Mas o futebol te dá alguns recados. Não é sinal que eu tô aqui, tô demitindo, vou pôr na conta do Jorginho. Não, eu sou uma pessoa que preciso tomar decisões certas ou erradas. Eu sou o responsável, né? Mas eu vou avaliar calmamente, desci aqui do camarote, aliás, fomos bem recebidos, como tem que ser, que nós vamos fazer sempre assim com o Goiás, porque nós respeitamos o Goiás, e o futebol goiano só vai crescer se a gente competir pra caramba aqui dentro, né, do campo, mas fora a gente tem que respeitar, são entidades importantes, né, e logicamente fica aqui meu reconhecimento. Eu te digo que eu vou com a cabeça tranquila, avaliar e pensar no momento do Atlético. O que está mais fácil? Qual a maior possibilidade? Escapar do rebaixamento ou eliminar o São Paulo? Eu acho que está tudo muito difícil, né? Porque nós perdemos um pouco a nossa forma de jogar, a nossa organização tática. Tem 1 ou 2, eu estou vendo até jogador nosso que tem limitações, que são jogadores de força, de intensidade de marcação, já está achando que é Pelé. Quando você tem esse espírito, não vai. Nós precisamos ser um time que sabemos da nossa realidade, que marca pra caramba, que não dá espaço para o adversário. Quando você começa a dar espaço demais para o adversário, você vai perder jogos e vai passar vergonha. Lá contra o Corinthians nós passamos vergonha. Por quê? Time espaçado, aberto, totalmente sem compactação. Hoje nós tivemos momentos aqui que foi vergonhoso, né? Tirou 3 jogadores, jogou 3 jogadores lá. Cara, deu um espírito diferente, mas não resolveu o problema, né? E a gente entende que às vezes a gente também tem que ter calma. Eu entendo que o Jorginho ali, a pressão é grande, todo mundo sabe que o atleta não merece cair. O atleta, tecnicamente, se estivesse jogando só o brasileiro, estava lá na frente. Aí todo mundo, mas não existe isso, papapá. Existe, porque a gente tinha semana aberta e o time tem o seu valor. Porém, nós vamos ter que ser corajosos, determinados para a gente recuperar. E também, contra o São Paulo, nós temos que criar um fato novo. Nós temos que ser competitivo, organizado, porque senão a gente vai ser eliminado aqui na quinta-feira. Só que, torcedor do Atlético, acredite, nós vamos fazer um grande jogo, porque o Atlético está fazendo uma grande Copa Sul-Americana,
E o Atlético tem uma característica muito importante para jogar esses jogos. E nós vamos trabalhar de todas as maneiras para que a gente possa surpreender o São Paulo, que é o favorito, tem muito mais capacidade para isso. O Adson, ontem mesmo, na coletiva do técnico Jorginho, ele acabou dando uma declaração que me chamou a atenção, que ele disse o seguinte: primeiro, que te agradeceu pelo voto de confiança na reunião de segunda e que era importante essa divisão de responsabilidade. Ele usou esse termo. Eu queria saber de você, dentro dessa avaliação, e você inclusive mesmo nessa, quando a gente conversou lá no CT, você disse que entendia que a culpa não era só do Jorginho. Qual é a responsabilidade que o grupo tem com jogadores experientes e que também não está dando a resposta? Olha, nós tivemos muitos problemas, né? Nós perdemos talvez os 2 principais zagueiros que o futebol já tinha oferecido no mercado, que era o Ramon e o Emerson Santos, por lesões idênticas, que é quase impossível, né? Então nós perdemos 2 jogadores que não deveríamos perder. Fatalidade, algumas coisas que acontecem no futebol, e você tem que saber enfrentar esses momentos. O que eu posso dizer para você é que cada dia é uma história, cada dia o campo, o jogo te traz algumas avaliações, traz algumas conclusões. Nós vamos analisar. Todo treinador que é demitido, qualquer time, ele nunca foi e nunca será o único culpado. Às vezes é o jogador que não absorveu o trabalho dele, não absorveu as determinações táticas e técnicas, né? Agora, eu tenho que ser racional, saber avaliar isso. Se eu fosse escolher questão de caráter, de pessoa, o Jorginho era eterno no Atlético. O cara do bem, o cara sério, o cara que sempre o Atlético vai ter a porta aberta. Só que eu tenho que analisar um contexto maior. Eu não estou aqui falando que o Jorginho vai sair, mas eu estou aqui colocando para vocês que cada dia, cada jogo, você tem recados, tem entendimentos, algumas situações táticas, que às vezes o jogador já não reage mais com a forma do treinador trabalhar. Tudo isso tem que avaliar, cara. Eu vou avaliar isso com calma, vou juntar aqui com a minha diretoria, né? E a gente pensar juntos, porque é um momento, assim, muito difícil, não é um momento fácil. Nós estamos muito bem na Copa Sul-Americana. A gente tinha que vir aqui e conseguir um resultado para ir com confiança e com moral e passar isso para o nosso torcedor, né? Infelizmente, não jogamos bem, alternamos demais. Alguns momentos, depois da expulsão, nós melhoramos. Parece que a gente soltou um freio e começou a jogar, né? O Dudu entrou bem, o Charles entrou bem. Então são situações que a gente tem que fazer uma avaliação e analisar bem para fazer o melhor para o Atlético. O Atlético está acima de tudo, né? O Atlético, para mim, é um clube hoje que conquistou espaço no futebol brasileiro. Então é importante o Atlético continuar na Série A, coisa que o Goiás vai conseguir com naturalidade, porque foi competitivo, conseguiu administrar bem o campeonato e hoje está numa situação muito boa. Adson, boa noite. As declarações após a eliminação aqui do Atlético, tirou o Goiás na Copa do Brasil, a sua entrevista, você acha que serviu de algum tipo de motivação para que o Goiás tivesse essa motivação a mais que você falou que teve no jogo de hoje? Olha, eu acho que não, porque eu motivei muitos jogadores nossos também. Financeiramente, acho que o nosso grupo não é nem mercenário, né? Porque se fosse mercenário, a gente ganhava o jogo. Né? Não é mercenário, é um grupo de boas pessoas. Cara, eu não estou preocupado com Goiás, né? Eu sei que algumas pessoas que estão até segurando o microfone torcem para o Goiás, eu respeito. Eu sei que as pessoas, né, são muito ligadas a questões que para mim é menos importante. Eu quero agradar meu torcedor, eu estou preocupado com o Atlético, respeito o Goiás. Goiás pisou no pescoço do Atlético a vida inteira, né? Isso é normal no futebol. E eu brinquei e coloquei de maneira tranquila. Se for avaliar aqui, nós sempre fomos felizes aqui, né? Isso não quer dizer nada. Hoje o Goiás foi superior, foi melhor e eu tenho que reconhecer. Deixa eu só... Aproveitando que você disse que vai ter que parar para pensar e reunir com a diretoria, quanto essa proximidade dessa decisão na Sul-Americana pesa para uma possível saída do Jorginho? Quem você colocaria no lugar? Olha, é tudo muito dinâmico no futebol. Essa é uma palavra até que eu uso muito, mas é tudo muito dinâmico. Nós temos que avaliar, porque a gente precisa dar uma guinada no principal campeonato, que é o brasileiro.
brasileiro, né? E a gente vai analisar. Às vezes 1 hora, 2 horas no futebol é uma eternidade. Então, dentro disso, nós vamos avaliar com calma, com equilíbrio, como sempre o Atlético fez. Sem também eleger um Cristo, né? Não vamos fazer isso. Porém, volto a dizer, qualquer treinador que sai de qualquer clube, ele não tem a parcela principal. Isso é um contexto geral. Eu sei o que aconteceu. O Atlético, num momento, ele não tinha condição de cuidar de 3 competições, mas nenhuma deixava de ser tão importante para o Atlético, né? Agora, o importante é que a gente possa conseguir alguma coisa esse ano. Nós conseguimos o Campeonato Goiano, que foi muito importante, aliás, foi aqui e foi muito bom para nós, né? Então, a gente precisa ser racional, analisar, mas acima de tudo pensar no objetivo do clube. O clube está acima de tudo nesse momento. Deixa eu fechar com você, até porque é importante. Eu imagino que você, o Jovair, a sua diretoria, vocês tenham uma relação muito, no mínimo, cordial com o Goiás. O Edmir, agora há pouco aqui, acabou, não sei se pela euforia da vitória, colocando o Atlético como um clube emergente. O Atlético estava agora em 3 competições, Sul-Americano, que continua a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foi devolvendo uma provocação que você fez daquela Copa do Brasil, ou você acha que foi na euforia da vitória? Olha, assim, eu não vou entrar nessas questões, porque esses dirigentes do passado que ficam jogando para a torcida, eu não vou ficar jogando para a torcida. Eu sou um cara realista. Às vezes eu falei alguma situação que realmente o Atlético vinha aqui todo dia ganhando de 3. Hoje perdeu de 2-1. Isso é o futebol. Isso é normal. Não tem nenhum problema. Se o Edmir acha que o Atlético é um clube emergente, nós somos mesmo, né? Acho que o Goiás também é um clube emergente. O Goiás é o que no Brasil? Além do Atlético. Ele ganhou alguma taça brasileira, um campeonato brasileiro. O Goiás teve grandes campeonatos brasileiros. Eu reconheço. Reconheço que fez grandes brasileiros, que no momento que ele era o único aqui no estádio de Goiás. Tudo isso é muito importante. Só que o momento é diferente, né? É diferente. Hoje nós somos escravos de poucos clubes do futebol brasileiro, que não é culpa dele em momento nenhum, né? Então o Goiás também é emergente. O Goiás não aproveitou também um monte de dinheiro que entrou aqui em um certo momento para dar um passo maior do futebol, como o Atlético Paranaense hoje está acima. Isso é uma opinião minha, respeitosa, mas é uma realidade. Então, são questões que é ponto de vista. Eu não vou aqui de maneira nenhuma desrespeitar o Goiás, porque eu acho que ele é bem administrado. A família Pinheiro é muito importante na história do Goiás. É evidente que o futebol é passional, vem um, vem outro e quer destruir. O Atlético também é assim. Agora, o importante é que no Atlético a gente tem um ambiente favorável, porque o Atlético sofreu pra caramba, a gente aprendeu com algumas coisas, né? Isso aí fica para trás. Eu não vou ficar aqui colocando situações dentro de uma inverdade. O Goiás continua para mim sendo um clube muito importante do futebol goiano e eu sempre vou respeitar o Goiás. É isso aí.